Mães, donas de casa, namoradas, empresárias, empregadas. Todas, sem exceção, são mulheres e que merecem ter seus direitos defendidos por mulheres. Em 2021, pela primeira vez na história, as mulheres representaram maioria dos profissionais da advocacia brasileira. E para a gente conhecer um pouco da realidade dessas profissionais, que o Elas por Elas de hoje vai falar sobre as mulheres na advocacia. Vamos lá? Em muitas profissões e atividades exercidas, a mulher ainda é discriminada, apenas em função de ser mulher. No exercício do encargo advocatício não é diferente. Importantes conquistas, como a paridade de gênero nas eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, levou a advocacia feminina a ocupar maior parte do quadro de profissionais em 2021. E para conhecer a realidade da mulher na advocacia, que a gente conversa aqui no estúdio com a Joana Dália e Natália Peixoto. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa, obrigada. Sintam-se acolhidas. E a primeira questão que a gente levanta é essa paridade de gênero, né? Por que é tão fundamental as mulheres ocuparem cargos e espaços relevantes assim na sociedade? Eu inicio minha pergunta para a Joana. Obrigada. Bom, na OAB a gente vem vivendo uma realidade, né, que a quantidade de mulheres na advocacia vem crescendo muito. Eu já venho numa geração, digamos assim, em que as turmas de faculdades eram mais ou menos meio a meio, né? E a gente tem esses números hoje na advocacia alagoana e na advocacia brasileira como um todo. Mas ainda assim, é muito importante que a OAB tenha implementado a paridade de gênero nas eleições, nas chapas. E isso tem um reflexo que é notório hoje na gestão. A gente tem diversas mulheres em cargos de liderança, né, nas presidências das comissões, em cargos, por exemplo, na Caixa de Assistência, em diretorias, e isso é muito importante para que as futuras gerações também se sintam aí mais representadas para exercer aí a advocacia de uma forma ampla e trazer realmente esse brilho que a mulher pode trazer, né? E para você, qual é a importância, Natália, das mulheres ocuparem esses espaços aí relevantes? Primeiramente, agradecer o convite, né? Estou muito alegre de estar aqui como representante da OAB do lado de uma amiga que eu admiro muito, que é a Joana, né? Representando a jovem advocacia. E dizer que é uma alegria, né? A gente ter hoje no Brasil mais de 750 mil mulheres inscritas, né? Como advogadas, mas temos ainda muito, né, para conquistar. Essa é uma conquista relevante, porque a gente sabe que a discriminação de gênero existe, então isso é uma forma de sanar um aspecto histórico, que a gente sabe que é um desafio para a mulher ocupar esses espaços, e a OAB reconheceu isso. Então, é uma importante conquista e estamos aí para lutar por mais, né, Joana? Isso aí. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês. Pode começar por você. Então, eu tenho 10 anos aproximadamente, né, de advocacia. Iniciei a advocacia principalmente já desde a faculdade, estagiando. Desde o meu terceiro período, acredito, eu já comecei a estagiar. Então, tive algumas experiências em órgãos públicos, no direito administrativo. Descobri uma afinidade muito grande sobre essa matéria. Tanto é que a minha segunda fase da OAB já foi com esse foco. E aí, diante da minha advocacia, sempre voltada para a gestão pública, né, surgiu o desafio de que eu, como advogada da administração pública, precisei receber várias demandas de saúde, educação, né, a questão das cidades inteligentes, entre outras, e decidi me especializar, porque eu imaginei que não só com aquele meu conhecimento de advogada seria suficiente para estar aí no mercado de trabalho. Então, eu fui me especializar em gestão e, nisso, eu entrei num curso que era de liderança para a inovação na Casa da Indústria. E, a partir de então, eu tive a oportunidade de fazer um curso, né, um módulo internacional na Alemanha sobre esse tema. E me apaixonei, né? Me apaixonei pelo tema
principalmente pela importância que é dada ao conhecimento, à pesquisa científica, né, à inovação, à tecnologia, como esses fatores podem contribuir para o desenvolvimento econômico e social do seu país, da sua cidade. Então, eu voltei realmente muito motivada com a questão dos contratos de transferência de tecnologia, a questão das intervenções, que as inovações, elas não precisam ser grandes entregas tecnológicas, elas podem ser pequenas inovações que mudem a vida da população. Então, eu comecei a estudar esse tema a fundo. E o ambiente predominantemente masculino, não é? Como é que foi essa trajetória, essa caminhada aí, nesse ambiente masculino? Exatamente. Tecnológico, né? Exatamente. Então, assim, quando eu iniciei, né, a gente não tinha ainda esse quadro que a gente tem hoje de jovens advogadas entrando na OAB. E a gente, sempre que fala de tecnologia, a gente não, mas assim, a sociedade em geral, ela associa a tecnologia à figura masculina ainda, Exato. né? A gente ainda tem essa associação, né? Isso vem de uma historicidade também das escolas, das matérias exatas, das matérias e também dos cursos que as mulheres elegem para fazer durante sua trajetória profissional. E aí a gente tem esse mito que homem é associado à tecnologia. Então, foi um desafio no início, né? Nunca me senti intimidada por isso. Sempre, várias vezes fui para reunião onde só tinham homens, né? Várias vezes eu participei de reuniões onde só tinham homens. Nunca me senti. Mas é importante, né, frisar isso. Hoje a gente tem uma outra realidade, né? A gente vê e aí eu já acho que Joana pode falar melhor. E hoje você é espelho para muitas jovens que querem estudar tecnologia. Minha trajetória já é um pouquinho mais curta, mas assim, eu comecei já também encantada pela advocacia, mas vivi o dilema que todo jovem advogado tem e que nos cursos de direito hoje isso é muito frequente. As pessoas entram no curso para fazer concurso. As pessoas não entram mais para serem advogados. Eu lembro que professores faziam esse quiz, né? E eu fiz com meus alunos esse semestre para saber quem queria ser advogado, quem queria ser delegado, quem queria ser juiz, quem queria ser defensor. E é comum que os estudantes já estejam ali fazendo concursos. Alguns nunca nem estagiam em escritório de advocacia. E isso é um grande diferencial. Eu, na minha época, também estagiei. Fiz assim, o máximo de estágio que eu pude, fiz grupo de pesquisa, participei de atividades extracurriculares, que eu tenho certeza assim, que engrandeceram o meu currículo. Porque o direito ele tem aquela história do leque de oportunidades, né? Que é um leque que você pode ter tudo ou não ter nada, né? Porque quem é especialista em tudo não é especialista em nada. Verdade. Mas você precisa aproveitar esse momento da sua formação para ter essas experiências. E isso é que vai fazer com que você defina que área você quer seguir no direito depois. Se você quer ser um advogado do direito privado, do direito público, se você vai fazer a sua advocacia associada a alguma outra área do conhecimento, porque a gente não pode deixar isso de lado, né? Natália fez realmente aí uma especialização. Eu já segui num outro ramo, que também hoje os jovens advogados e o mercado também hoje, né, tá oferecendo assim mais oportunidade de você fazer uma pós-graduação lato sensu, estrito sensu, como um mestrado. E aí eu já me formei e pouco tempo depois ingressei no mestrado, né? Me formei e já comecei a advogar, né? Já tinha um familiar na advocacia, então já foi ali um início. E depois já ingressei no mestrado e fui me especializar para começar a lecionar. Então também é uma porta, né? Eu faço esse dueto de ser professora e advogada. E tive, assim, ainda estou concluindo o mestrado, tendo essa experiência de também participar de eventos internacionais, de participar de eventos em outros estados, conhecer outros pesquisadores. E assim eu fui galgando meu espaçozinho na advocacia, ainda muito jovem. Você, né? preside a comissão... Conselho da Jovem Advocacia. Conselho da Jovem Advocacia, que inclusive nós mudamos de nome. Foi o primeiro ato da gestão que eu fiz, foi mudar o nome, porque o nome era Conselho do Jovem Advogado. Uhum. E aí você vê como que, mesmo na OAB, a gente ainda tem muita coisa arcaica que remete a essa ideia do gênero masculino, né? Uhum. A gente tem até uma coisa que se fala muito em palestras, em eventos, que quando você diz, olha, pense num profissional de tal área. Geralmente as pessoas sempre pensam no homem. Você fala, olha, pense no chefe do executivo.
executivo, pense, né, enfim, num secretário de governo, pense num assessor jurídico, você sempre pensa no gênero masculino. E isso a gente precisa desmistificar, porque o mercado está, assim, aceitando muito bem as mulheres, e as mulheres estão mostrando que tem muita competência para isso. Não é só porque a gente tem ali um quantitativo garantido, né, para ocupar esse espaço, mas porque a gente tem, sim, qualidade, competência e está se desenvolvendo muito bem. Sim. Acho importante também a gente falar da importância das mulheres ocuparem, né, essa profissão, para também ser um ouvido a mais, um ouvido diferenciado em busca dos direitos de outras mulheres. Mulheres merecem ser defendidas por outras mulheres, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre esse olhar diferenciado, esse atendimento humanizado mesmo para a mulherada. Inclusive, eu tive a honra de ser convidada por Joana para ser relatora, né, desse processo, para a gente mudar o nome. E importantíssimo, bacana. Que é significativo. A gente acha que o nome não faz a diferença, mas faz. Faz, sim. Então, e pegando esse adendo, Jo, eu estava vendo que algumas comissões da mulher advogada, eles estão mudando para mulheres advogadas. Eu vi no Paraná. E eu achei tão interessante essa questão da palavra para mostrar que realmente nós somos muitas, né? Mulheres, sim. No plural, somos um grupo de mulheres, né? Aí para intervir e para atuar nessa área e ajudando outras mulheres. Então, eu acho importante essa questão da mudança do nome, da nomenclatura, mas importante ainda realmente é o acolhimento, né? Porque a gente tem hoje esses casos, tanto de assédio dentro da advocacia, que não é diferente das outras profissões, e a gente, quando existem esses casos de assédio ou de algum problema relacionado a gênero, a gente precisa de um atendimento diferenciado, né? A pessoa vem muito fragilizada. Normalmente tem alguma emoção muito forte ali envolvida, uma separação, sim. Uma violência. São inúmeras situações, né, que o direito abarca e que a advogada chega para prestar toda a assistência, né? Isso. E a gente percebe também no resultado do processo, por muitas vezes, a diferença de quando esses casos são instruídos, quando esse caso é recepcionado por uma mulher e quando não é. Entendi. A gente não pode deixar de falar disso, né, Joana? Sim, e assim, na minha área de atuação, que eu atuo no direito de família e sucessões, isso é muito forte. É uma área que tem uma peculiaridade na forma de atendimento. Você precisa realmente ter o que a gente chama de escuta ativa e o acolhimento, né? O atendimento, geralmente, até a dinâmica que você usa no escritório, ela é diferente. A sala que você atende, como que você marca horário. Você não marca horário de meia hora para atender um cliente que vai falar de um divórcio, que vai falar ali da sua história de vida, que vai falar do seu filho, de tudo que vem acontecendo com o menor, porque envolve um interesse, né, que vai além ali só dos genitores, dos pais. E, assim, eu, como sempre gostei muito dessa área, eu sempre tive esse cuidado e procurei, né, me especializar nisso, para que a gente tenha esse atendimento humanizado, né? A gente fala muito hoje num direito de família humanizado, que é você ter esse olhar diferente, para que você faça aquele atendimento não só pensando em coisas objetivamente, mas analisando ali aqueles desejos, aquelas vontades, aquilo que é mais relevante para o seu cliente. E é muito importante esse acolhimento também nos casos de violência, né? A gente também no direito de família acaba sempre fazendo esse link com a seara criminal, porque não é raro você ter casos de violência doméstica, e a violência que não é só aquela violência mais agressiva, como uma facada, como um soco. Hoje existe a psicológica também, não é? Sim, exatamente. A violência psicológica, que hoje pode ser através de conversas por WhatsApp, pode ser através também de atitudes agressivas, como quebrar um celular, como empurrar, quebrar as coisas dentro de casa. E isso são indícios para que o advogado que faz esse atendimento com a escuta ativa, ele tenha ali tem um estalo, sabe? Um feeling de ter um cuidado preventivo, porque muitas vezes eu já cheguei até a falar para clientes minhas, dizer, olha, eu não quero chegar aqui quando você tiver com o olho roxo. A gente precisa tomar uma medida agora, né? E isso é muito importante e é um cuidado, assim, especial que quem advoga com direito de família, que quem faz uma advocacia humanizada para mulheres, precisa ter.
porque é nesses momentos que a gente vê, como a Natália falou, de num processo você vê o olhar diferente, aquele pedido que já tem um link conectado com o dia a dia, o cotidiano da mulher, com aquela necessidade, que para algumas pessoas pode ser uma coisa muito simples, mas isso faz muita diferença. Por exemplo, a mulher, a dinâmica do trabalho dela, com ela ter que buscar o filho na escola, o horário que vai, se vai pagar um transporte para a criança, se vai colocar a criança no inglês, tudo isso muda a dinâmica da gente e na nossa atividade profissional, porque no fundo isso vai refletir em aquela mulher poder se recolocar no mercado de trabalho, poder seguir ali na sua vida com independência financeira, ter também novas relações, porque hoje as relações familiares, elas são muito dinâmicas. Então veja como é importante o olhar, né, de uma mulher, de um advogado que se preocupa com o atendimento humanizado, para perceber que aquele divórcio que você está fazendo, ele além de resolver aquele caso concreto, ele precisa também dar condições para que aquela mulher siga na sua vida. Afinal de contas, é um ser humano, é uma pessoa que tem uma vida e tem uma série de questões envolvidas, é um contexto inteiro, sim, né? Sim. E vamos dar uma pausazinha agora aqui no estúdio, falando em atendimento especializado. A gente vai ouvir a Júlia Marques, que ela foi à OAB, para conversar com a Gabriela Tavares, que ela é da área criminalista. E aí, Júlia, o que é que você traz para a gente de bom? A atuação na advocacia criminal já é um desafio para os profissionais, né? E quando o assunto é a mulher na área criminal, a dificuldade fica ainda maior. Isso porque ainda existe aquele pensamento de que delegacia não é lugar para mulher, ou então presídio não é lugar para mulher, que uma advogada não consegue fazer um processo, enfrentar um juiz, um promotor. E é por isso que eu estou aqui com a Gabriela Tavares, que é vice-presidente da OAB Jovem e também uma advogada criminalista super atuante, né, Gabi? Gabi, conta pra gente primeiramente como você escolheu o seu curso. Você sempre quis ser advogada? Olá, Júlia, é um prazer estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre a minha carreira e sobre essa advocacia que é tão específica e tão desafiadora. Eu sempre quis fazer direito, né? Mas eu sempre quis concurso público durante a graduação. Me preparei a vida inteira para fazer concurso público e foi um dos meus maiores erros, inclusive, Júlia, porque eu acabei limitando as minhas oportunidades na advocacia. Então, eu não tive a oportunidade de estagiar em escritório de advocacia, não tive qualquer contato, praticamente nunca abri um processo judicial na época da graduação. E quando me formei, surgiu uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho e eu caí de cabeça e acabei me apaixonando e me envolvendo pela advocacia e estamos aí, desbravando a advocacia criminal. E você sempre quis ser advogada? Não quis, não sempre queria concurso e agora acabou acontecendo, caí aí de cabeça e estou vivendo aí a advocacia e mudando vidas e transformando estudantes e fazendo várias outras coisas, né? O que a advocacia faz com a gente, ela transforma a gente em várias facetas. E de onde surgiu a vontade de atuar na área criminal? Então, o concurso que eu queria na faculdade era carreira policial. Então, eu sempre fui da área policial, da investigação criminal, sempre gostei daquelas séries, Suits, How to Get Away, blá, 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 aquelas séries lá que todo mundo assiste, que tem investigação crime, sempre gostei dessa parte e sempre me vi chamada à investigação, ao criminal. Quando eu comecei a advogar, não poderia ir para outra área, não teria sido coerente comigo mesma e com as coisas que eu amo, com o que eu gosto de estudar, se não tivesse ido para a área criminal. Mas é uma área complicada, né? E quais os maiores desafios que você encontrou? Nossa, Júlia, os desafios são, assim, imensos. A gente tem um grande preconceito, é um meio extremamente machista. Então, a gente sofre de assédio à delegacia, a desmoralização em audiências. Audiências criminais são muito difíceis para mulheres, porque os juízes, os promotores, enfim, as partes ali do processo tendem a achar que nós estamos nos descontrolando. A gente pede a voz, tem que ser mais incisiva. Por exemplo, com uma testemunha, aconteceu já comigo uma audiência uma vez, de uma testemunha estar constantemente me desrespeitando, querendo me ensinar a fazer o meu trabalho. E eu ter que, inclusive, num caso de violência doméstica, que é uma área, assim, bem complicada de você atuar defendendo a mulher, né? E a gente tem que se impor, a gente tem que levantar a voz para mostrar, impor respeito, dizer que a gente não está aqui para brincadeira e as pessoas subestimarem, desrespeitarem constantemente, assédio em delegacia, como eu falei, em outros órgãos, não só em delegacia, mas na atuação pré-processual, quando a gente atua com essa parte de procedimento administrativo, de inquérito, essas violações, inclusive, de prerrogativas
negativos, né, que são violações, acontecem frequentemente com a mulher na advocacia criminal. São desafios que a gente vem lutando, inclusive institucionalmente, né, através da OAB Alagoas, lutando para que a gente possa transpassar esse preconceito, esse machismo que a gente tem na profissão, para que possamos exercer a nossa profissão plenamente, né? Inclusive no benefício do cliente, que é o maior interessado do processo. E é um preconceito que existe tanto com os clientes, né, quanto com os colegas de profissão. Em todos os meios, né? Porque a nossa sociedade é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade machista. Então é natural que a gente... É natural, mas não aceitável, né? Não podemos nos submeter, porque sempre foi assim, uma questão cultural, principalmente aqui em Alagoas, que é um estado super tradicional, enfim. E a gente tem que lutar com tudo isso dentro da própria profissão. Às vezes a gente está em lados opostos de colegas advogados em processos de violência doméstica, por exemplo, quando a advogada está em defesa da mulher vítima e o colega advogado que está em defesa do acusado, às vezes tenta crescer para cima da gente, tenta ensinar a gente a fazer o nosso trabalho. Quando a gente faz uma pergunta a uma testemunha, aí o colega faz: não, doutora, não é assim que você tem que fazer. Eu já tive que ouvir esse tipo de coisa em audiência. Como que o colega da outra parte tentando ensinar a gente o que perguntar à testemunha, o que fazer. Doutor, eu sei fazer o meu trabalho. Então, é uma realidade muito dura, assim, em todas as áreas de advocacia, mas na criminal tem essa asperidade, sabe? Essa agressividadezinha maior pela matéria com que os processos lidam. E também a gente falou agora sobre os desafios, mas vamos falar sobre as coisas boas, né? Qual foi aquele momento que você sentiu que estava fazendo a coisa certa? Nossa, levar um alvará de soltura para um cliente que foi, eu fico até arrepiada, para um cliente que foi acusado injustamente de algo, ou mesmo que justamente, mas está preso em condições ilegais. Enfim, essa coisa de dar liberdade às pessoas, essa liberdade do ir e vir é algo tão precioso para o ser humano, é o bem mais precioso. A gente fala no direito que o bem mais precioso do que a gente pode defender e pleitear é a liberdade, né? Liberdade de ir e vir. E quando a gente consegue restaurar aquela família, restaurar a dignidade de uma pessoa, às vezes um cliente que está em condições precárias, absurdas, desumanas no presídio, da gente ir lá, fazer uma inspeção, inclusive enquanto instituição, verificar aquilo ali e apontar e transferir o cara para um presídio mais perto, das coisas mais simples, sabe, Júlia? Por exemplo, a gente teve um caso uma vez de um cliente que é de outro estado, de São Paulo, e ele estava recluso na penitenciária do interior, de Arapiraca. E aí os únicos parentes que ele tinha aqui, que era um primo, um amigo distante, eram de Maceió. E o pessoal não tinha condições de pagar a passagem da van para ir visitar o cara no presídio. Então ele estava lá há anos sem receber uma visita. E a gente conseguir pleitear e conseguir a transferência dele para Maceió, para ele ter esse conforto, esse mínimo de contato humano que nos é necessário, porque o ser humano ele é feito para estar em sociedade, em coletividade, né? E ter esse mínimo contato de ver e esse cliente, ele olha para você, ele chora. Eu precisava ver minha família, eu não aguentava mais não ver meus primos, não ter notícias, porque não é só as pessoas ter o contato, é o ter notícia da família, saber se a mãe está bem, se o pai que está doente está bem. Essas mínimas coisas, sabe? Até dar a liberdade para uma pessoa chegar lá com a vara de soltura. A gente olha assim, nossa, e é assim, muito gratificante e inexplicável, de verdade, o sentimento de ele olhar e dizer: obrigado, doutora, agora eu vou viver a minha vida, não quero mais saber disso aqui, fulano de tal, vou seguir a minha vida, sabe? E o advogado criminal também, ele é um pouco advogada criminal, ela é um pouco psicóloga, ela é um pouco amiga, ela é um pouco tudo, sabe? Eu acho que os clientes, eles veem muito, inclusive na mulher, essa visão de acolhimento maior, às vezes, do que nos advogados homens. Então, a tendência é que ele vai preso, aí ele dá tudo, ele dá a carteira: guarde, doutora, a chave do carro, guarde. Eles têm esse sentimento que a gente vai cuidar bem das coisas deles, do patrimônio, da relação com a família, que a gente vai dar aquela atenção à mãe, à namorada que ficou aqui, quando ele vai preso, por exemplo. Então, assim, diversos momentos, é muito gratificante. E para finalizar, se você pudesse dar um conselho para uma advogada, um estudante que pense em atuar nessa área, mas ainda tem aquele receio, o que você falaria? Nossa, eu falaria que a advocacia criminal, ela tem espaço para todo mundo. Eu tinha esse medo também quando eu me formei, sabe, Júlia? A oportunidade aconteceu e eu tive que ir aprendendo a nadar para não me afogar nesse oceano que é a advocacia criminal. Mas ela tem espaço para todo mundo.
Tem da advocacia perigosa, a advocacia mais pacífica, tem diversos tipos de crimes. Então, por exemplo, a gente tem crimes contra a vida, que são os crimes que normalmente lida mais homicídio, etc. Nós temos crimes contra a administração pública, que é a lavagem de dinheiro, temos crime de ordem tributária. Então, cada nicho desse específico, ele tem uma rotina, um mercado de trabalho completamente diferente, é um mundo. São nichos, dependendo do nicho, tem espaço para todo mundo. Então, não tenham medo de se enveredar na advocacia criminal, percam esse tabu, esse preconceito que existe muito, principalmente mulher na área criminal. A gente tem esse receio de que vai ser machista ou não, que vai ser assediada, e não sei o quê. Gente, como eu disse, em todas as áreas de advocacia, em todas as profissões, e vou mais, e vou além. Na nossa sociedade, sempre haverá isso. Agora, o que importa é como você vai se portar, como você vai combater ativamente e com uma voz extremamente firme, pontual, assertiva, esse tipo de violência contra a mulher, violência psicológica, o assédio na nossa profissão. Então, não tenham medo, não se acanhem, estudem, tirem esse tabu de perigo na advocacia criminal. Todas as profissões são perigosas, todas. Desde o pedreiro que escala um prédio gigante para construir um andaime, até a advogada que vai na comunidade e pega a documentação com a família do cliente que é traficante. Então, todas as profissões têm o seu risco, mas descubram, pesquisem, conversem com advogadas criminalistas e saibam a verdadeira realidade. Não fantasiem na cabeça de vocês uma coisa que muitas vezes, inclusive na maioria das vezes, é. Ok, Gabi, muito obrigada pela sua participação. E é isso, né? Não importa o gênero, né? O que realmente importa é o profissionalismo e a coragem de enfrentar o que realmente está em jogo, que é a justiça. É isso mesmo, Júlia. A mulher aí em diferentes frentes de atuação na advocacia, né? A advocacia feminina aí em diferentes especialidades. Aí vamos voltar agora para o nosso papo aqui no estúdio. E existe uma conquista, né, muito importante para essas profissionais, para vocês profissionais da advocacia, e relacionadas à maternidade. Como é que isso veio acontecendo? Que conquistas foram essas? Que tipo de direitos a mulher advogada tem acesso? Sobre direito da mulher advogada, né, a gente tem uma alteração que eu julgo recente. Porque quando a gente fala em legislação, a alteração de 2016, que no estatuto ele prevê, para você ter noção, a gente tinha um artigo 7º que era direitos do advogado. Isso se mantém, a nomenclatura, mas na verdade são direitos aí para o advogado e para a advogada. E a gente tem o artigo 7º-A que fala direitos da advogada. E ele fala justamente da mulher gestante, lactante, da questão da prioridade em audiência, prioridade numa sessão de sustentação oral, de você ter locais e espaços como fraudários, creches à disposição para essas mulheres. E isso inclui também a mulher adotante, né? E a gente vê que essa legislação, ela é, de certo modo, recente e ela ainda não está 100% efetiva. Exato, que eu ia comentar exatamente, tão pouco tempo isso. Tem cerca de 6 anos, mas a gente vê, por exemplo, que os fóruns, né, os órgãos públicos onde a gente chega, eles não têm um espaço adequado para isso. Uhum. E esse espaço ainda deveria ser pensado não só para a mulher, mas para o homem também, porque a gente tem pais solos, a gente pode ter alguma situação que a mulher é falecida, ou que o pai detém a guarda daquela mulher, ou que a mulher foi fazer alguma especialização e saiu do país e ele ficou com a criança. A gente tem diversas situações. Dinâmicas familiares diferentes, né? Necessidades diferentes. Com certeza. E foi até uma pergunta que eu recebi dos meus alunos. Professora, mas isso é só para advogada mesmo? Eu digo, olha, mas se você pensar em creche, em fraudário, não deveria ser, né? Mas a legislação, ela não teve esse olhar feminino e ainda são muitos desafios. A gente, enquanto OAB, vem buscando isso. Nesse mês de março, do mês da mulher, foram feitos alguns pedidos especiais em relação a isso, para que a gente tenha esse espaço, né, adequado, para que a advogada, quando vá, né, na sua atuação profissional, ela tenha onde deixar seu filho, e que isso não seja um impeditivo para você exercer sua profissão, né? Então, como a gente estava conversando, né, Joana, é uma conquista na legislação, a licença maternidade, né, como nós sabemos, mas até essa questão, licença maternidade, envolve uma questão de gênero, né? Porque hoje, eu estava falando, eu não sou civilista, mas acho que a nomenclatura melhor seria licença parental, até para o casal
seja ele de homem e mulher, ou um casal de homem, um casal de mulheres, decidirem quem vai abrir mão, né, daquele tempo de trabalho para estar com o bebê, estar com a criança. Então, acho que a gente precisa ter esse olhar, né, que hoje é uma licença parental, para que ambos consigam conciliar sua rotina de trabalho com o bebê, não apenas a mulher. E realmente a gente tem essa conquista da legislação e a imposição de ter espaços para as mães, fraldário, mas ainda não está sendo praticada. A gente tem alguns locais como o TRT e na Justiça Federal, mas tem tantos outros lugares aí que precisam ainda desse espaço, porque hoje o casal moderno, ele adequa a vida familiar ao trabalho, né? Sim. E tem um período que é recorrente, a gente vê mães. Eu tenho amigas, mães, que estão amamentando, que vão fazer audiência. Então, ela tem que parar ali aquele minutinho para dar de mamar o bebê. Sim. E não tem um espaço adequado, sim, uma privacidade. E é uma coisa que realmente precisa ainda ser implantada. E não é raro você ver casos sobre isso, que agora com as audiências virtuais e as sessões virtuais, foi frequente você ver mães com crianças no colo e não ser respeitada a prioridade para sustentar. Teve até um caso recente de uma mãe que a criança golfou assim na hora, e ela teve que, né, se arrumar ali às pressas. E teve um caso que foi mais gritante, que um desembargador chegou a chamar a atenção de uma advogada, porque o filho estava fazendo barulho, ela provavelmente estava dentro de casa, o filho devia estar em outro cômodo, e a criança estava fazendo barulho, e o desembargador, né, chamou a atenção dela para dizer, olha, da próxima vez, procure um ambiente que não tenha zoada, que não tenha barulho, que não interfira. E aí você veja a falta de humanidade de você, primeiro, não respeitar a prioridade, porque se a mãe está ali com a criança, ela talvez deu de mamar e ela faz logo a sustentação e volta, ela consegue organizar a dinâmica dela com o filho para fazer sua atividade. Mas quando isso não é respeitado, dificulta tudo. Nosso tempo está corrido, gente. O papo é bom demais, né? Mas eu queria que vocês deixassem rapidamente só uma mensagem para a turma aí, que é jovem advogada, que está iniciando essa carreira. Pode... Bom, para vocês que estão começando agora, ainda estudantes de direito, ou quem está iniciando a advocacia, saibam que a advocacia ela vem se modificando, porque a gente trata realmente com a sociedade, que é o motor de transformação. E o advogado ele tem essa função essencial de ter esse olhar diferente, de ter uma humanidade, para que a gente traga alterações efetivas para melhorar a sociedade e melhorar as nossas condições de vida. Então, para vocês que estão aí interessados, fiquem com essas inspirações e o que precisarem também estarei sempre à disposição. Natália? Queria dizer à Jovem Advocacia que estou muito orgulhosa de ver essa turma jovem conquistando espaços, né, no mercado de trabalho, mandar uma mensagem especial para as jovens advogadas, dizer que temos muitas conquistas, mas precisamos continuar lutando por esses espaços, né? Se chegamos até aqui foi porque mulheres advogadas também foram combatidas. E agradecer o espaço, agradecer ao Tribunal de Contas, a entrevista. Acredito que só assim a gente vai disseminar e valorizar o trabalho das mulheres advogadas, falando sobre o tema. E é isso, obrigada pelo convite. Então é isso, gente. O papo foi riquíssimo, muito conteúdo bacana para vocês. E aí, quem se interessou, quer recomendar o nosso programa, não conseguiu acompanhar aí desde o início, o nosso programa vai ao ar todos os dias, às 8 da manhã e às 8 da noite, aqui na TV Cidadã, canal da TV aberta 35.2. Nosso conteúdo também fica disponível nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e também, desde um certo tempo, na Rádio Senado Cidadã, no 105.5. Até a próxima, fica com Deus. Tchau, tchau.